Pessoal, bom dia. Muita paz a todos. Tendo em vista o dia da comemoração dos mortos, que é amanhã, né? Nós montamos aqui um trabalhinho em cima disso, para que nós possamos, nessa oportunidade, assim, recordar algumas coisas que a doutrina espírita nos ensina acerca disso. Nós sabemos que essa comemoração é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque o que se passa assim, nós temos os familiares, temos os amigos, temos os entes queridos que convivem conosco. E por ocasião do nosso desencarne, é natural que a gente lembre deles de uma forma perfeitamente natural mesmo, de que aquela pessoa, com aquela individualidade, aquele ser, com toda aquela condição dela, que conviveu com a gente, né? E o que se passa assim, como ela vai ficar aqui, o corpo dela vai ficar por aqui, o que se passa é assim que nós vamos recordar daquela pessoa, daquela forma, aquela pessoa sempre será, né, vista por nós, lembrada por nós daquele jeito. E se ela foi, por exemplo, para um local, embora ela tenha já falecido e tudo, a gente fica lembrando dela num processo vivo, né, daquela vivência que nós tivemos e tudo. E então a gente vai lá, as pessoas vão lá onde ela está localizada, né? De uma maneira de orar por ela, né? de se fazer presente ali. Mas vai chegar, eu acredito que vai chegar um tempo que nós já não precisaremos mais fazer esse tipo de coisa, de estar presente ali, junto ao túmulo do nosso ente querido. Por quê? Porque nós vamos ter uma compreensão tal que eles não estão lá. Porque ele tem um espírito, né? Como nós ainda estamos vendo-os como um ser material, a gente está indo, mas à medida que a gente vai compreendendo que o espírito não está lá, e o que já está acontecendo isso através da cremação, né? Com a cremação a gente já vê isso. As pessoas são cremadas, elas não ficam lá mais enterradas, é a cinza, né, que o pessoal recebe, e acabou, ela não tem mais a visita ao cemitério. Mas enquanto isso não aconteça, nós vamos fazendo esse trabalho, sem sombra de dúvida, com todo respeito, até que a gente tenha uma compreensão necessária para não fazermos. Pois bem, então o que nós vamos mostrar aqui é assim, ó. Na questão 320 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos assim: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na Terra? Eles são sensíveis à nossa saudade? E a resposta foi assim: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são felizes, a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhe de alívio. Então veja como é interessante isso aí. O indivíduo, na verdade, ele não morreu. Na verdade, ele não morreu. Ele continua agindo, né, como o ser que ele é, tendo em vista a sua imortalidade. Ora, se a gente esquece desse indivíduo, ele vai ficar muito triste por isso, né? Pelo fato dele ter deixado a condição do corpo físico aqui. Então, quando nós lembramos dele, sem sombra de dúvida, que ele vai se sentir feliz. E se está infeliz, ele vai sentir-se feliz. Pela lembrança, por tudo, a gente saber que ele realmente continua, né? Pois bem, aí na questão 321, ele perguntou, ó, o dia de comemoração dos mortos
tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Isso é mais importante para ele, de você fazer esse tipo de comemoração. Eles preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos. Eles se preparam para que, né, possa acontecer isso. Aí a resposta é assim: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então veja que não há necessidade de a gente se locomover para ir lá no local onde estavam seus despojos ali, para orar para ele. Porque o nosso pensamento pode ser feito, essa oração pode ser feita em qualquer lugar que você esteja. Você esteja no seu lar, onde quer, se for na igreja ou no centro de espírito, onde você estiver. Se você está fazendo a oração, é até melhor que você não faça a visita, inclusive nessa época agora, né, de pandemia, tudo, que é uma problemática danada, né? Então, o que seria bom? Seria bom você fazer as orações, fazer através do seu pensamento, acionar o seu pensamento. É assim que ele vai te ouvir. Certa feita, eu vi uma reportagem, aliás, era uma mensagem lá do Chico Xavier, sobre uma senhora que estava presente no cemitério e ela estava orando ao filho, para o filho. E chorava muito essa mulher ali, né, tendo em vista o desencarne do filho. E após alguns minutos ela se conteve e tal. Depois ela recebeu essa mensagem lá do Chico Xavier, o filho dizendo para ela o seguinte: mamãe, foi muito importante a sua oração. A sua oração. Mas não precisava as flores, disse ele. Não precisava as flores. Por que ele estava dizendo que foi muito importante a oração? Exatamente porque ele conheceu o pensamento da mãe, que poderia ter sido lá na casa dela mesmo. Ela conheceu o pensamento da mãe, que estava orando para ele, e as flores, naturalmente, ela tinha gasto, ela, né, comprou as flores, e que poderia ser passado por um processo mais útil, né? Então era isso que ele fazia referência. Então a questão é assim: o que ele estava conhecendo? O pensamento, né? O pensamento da mãe. Pois bem, aí nessa outra questão, na 321A, esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? É um dia de reunião junto às sepulturas, ali. E eles respondem assim: eles reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Ora, então, comparece na reunião, né? E atenção àqueles que estão orando, aqueles que estão em pensamento, aqueles que são seus amigos. Então, são entes queridos, porque o outro, a multidão, né? A presença de pessoas pouco importa a eles. O que vai importar exatamente aqueles que estão ligados a ele, ou a eles, né? Eu vou mostrar isso para vocês, que é uma passagem muito interessante, na realidade, do sábio Sócrates, que é muito interessante, que é o que mais ele defendeu aqui na Terra, né? Na sua sabedoria, foi a imortalidade da alma. Mas ele era contrário, né, a muitas coisas da época, ali em Atenas, né, ele não concordava com a política reinante, até com as questões, as crenças religiosas da oportunidade, e ele foi levado à morte, né? Todos nós conhecemos essa passagem de Sócrates. Então ele tinha como meta nos chamar a atenção para o conhecimento de nós mesmos. Conhecimento de nós mesmos, saber quem somos nós em relação à nossa vivência, né, e tudo. Quem somos nós verdadeiramente? É onde ele
dizia para a gente conhecer a nós mesmos, né? Pois bem, então é assim, ó, aos 70 e tantos anos, ele foi condenado à morte, embora fosse um indivíduo inocente. Enquanto aguardava no cárcere o dia da execução, seus amigos e discípulos moviam céus e terra para o preservar da morte. Não queria que ele fosse levado, sabia que ele era inocente. O filósofo, porém, não moveu um dedo para esse fim, para se defender, né? E com perfeita tranquilidade e paz de espírito, aguardou o dia em que ia beber o veneno mortífero. Na véspera da execução, conseguiram seus amigos subornar o carcereiro que abriu a porta da prisão. Críton, o seu discípulo, o mais ardente discípulo, entrou na cadeia e disse ao mestre, agora com a porta aberta, né? Disse ao mestre: foge depressa, Sócrates. Fugir por quê? Disse ele. Perguntou o preso, né? Ora, não sabes que amanhã te vão matar? Matar-me? Disse ele. A mim? Ninguém pode me matar. Sim, amanhã terás que beber a taça de cicuta mortal, insistiu Críton. Vamos, mestre, foge depressa para escapares à morte. Meu caro amigo Críton, disse ele, que mau filósofo és tu, pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim? Depois, puxando com os dedos a pele da mão, Sócrates perguntou: Críton, acha que isso aqui é Sócrates? E batendo com o punho no osso do crânio, acrescentou: achas que isso aqui é Sócrates? Pois é isso que eles vão matar, esse invólucro material, mas não a mim. Eu sou a minha alma, ninguém pode matar Sócrates. E ficou sentado na cadeia aberta, enquanto Críton se retirava chorando, sem compreender o que ele considerava teimosia ou estranho idealismo do mestre. No dia seguinte, quando o sentenciado já bebera o veneno mortal, o seu corpo ia perdendo aos poucos a sensibilidade. Críton perguntou-lhes entre os soluços: Sócrates, onde queres que te enterremos? Ao que o filósofo, semiconsciente, murmurou: já disse, amigo, ninguém pode enterrar Sócrates. Quanto a esse invólucro, enterrai onde quiserdes. Não sou eu sou a minha alma. E assim inspirou esse homem que tinha descoberto o segredo da felicidade, que nem a morte lhe pôde roubar. Conhecia a si mesmo, o seu verdadeiro e divino, eterno e imortal. Assim somos todos nós, seres imortais. Só morremos quando somos simplesmente esquecidos. Veja que lição deu esse homem, né? Espetacular, né? E mostrar para nós da imortalidade da alma, mostrando que o corpo dele era uma simples vestimenta em que ele usava para atuar aqui no processo da Terra, buscando conhecimento, aprimorando seus conhecimentos e tudo, mas ele tinha um espírito imortal que guardava toda a inteligência, tudo aquilo que ele havia adquirido ao longo das suas experiências. Então, só para nós recordarmos aqui, cabe a nós outros
estar de posse de 3 conhecimentos principais sobre a questão da vida. Tá? Primeiro, conhecimento, o que somos. Segundo, qual é o objetivo da nossa encarnação. E terceiro, ter a certeza da vida futura. São 3 coisas principais que nós vamos desenvolver aqui algumas coisas sobre essas 3 coisas. Primeiro, mas vamos ver isso dentro do conceito espírita, né, do Livro dos Espíritos. Tá? Primeiro, o que somos? Há no homem 3 coisas principais. Alma, que é o espírito, o ser imaterial. Perispírito, por isso nós falávamos a princípio, né, que a gente olhava o nosso ente querido, né, como o corpo somente, né, e achava que ele era aquilo lá, né. A gente esquecia de que ele era a alma, era um espírito. Segundo, o perispírito, que é o corpo, a sua própria individualidade. Aliás, é o que reveste o espírito, o corpo, que é a condição que é o espírito só pode atuar no corpo físico desde que ele possua esse corpo perispiritual, que é o perispírito. Tá? Então, ele que reveste o espírito. O perispírito que é o princípio intermediário entre o corpo e o espírito. O corpo propriamente dito, que é o corpo material. É como se nós lembrássemos, por exemplo, um abacate, né? Espírito, perispírito e espírito, a polpa, né? Pois bem, então nós vamos falar um pouco sobre a questão da alma. O que é alma? A questão 134. Um espírito encarnado, disseram os espíritos. 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? O que ela era antes de unir ao corpo? Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Alma e espírito são a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos, antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e depois reveste temporariamente de um invólucro carnal para habitar no corpo físico. Kardec fala que para nós não temos que diferenciar, porque ambos são iguais, a alma e o espírito. Somente quando o espírito está na condição física, a gente pode tratá-lo de alma. E no mundo espiritual, de espírito. Mas um e o outro são as mesmas coisas. Na questão 135 do Livro dos Espíritos, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma ao corpo, o perispírito, que nós já falamos. A natureza desse perispírito. Qual a natureza desse perispírito? Semimaterial quer dizer um meio termo entre a natureza do espírito e o corpo. Isto é necessário para que eles possam comunicar-se no meio através desse liame. É assim, então, o perispírito ele serve como um intermediário entre o corpo e o espírito. Ele que leva para o espírito as sensações do corpo. E vice-versa, né? Quando o espírito deseja que ele leve alguma coisa para o corpo. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer as vicissitudes da existência corpórea.
Eu não sei por quê que aqui a minha montagem do meu processo no computador não funciona com a nossa rolagem aqui dos slides. Eu faço o teste lá em casa com dois sistemas lá. Eu tenho o notebook e tenho o computador, o PC, né? O PCA. E aí eu monto lá, no PC lá, e aí faço o teste no notebook. E lá funciona perfeitamente. Chega aqui não funciona, não sei porquê. Bom, mas aí a encarnação dos espíritos é perfeitamente compreensível, porque a gente vem para a Terra para vivenciar as experiências necessárias, né, como uma forma de oportunidades da reencarnação. Então, qual é o objetivo dessa encarnação? O objetivo, disseram os espíritos, que é Deus nos leva à perfeição. Tá? E para chegar à perfeição, a gente vai ter muitas encarnações, sem sombra de dúvida, né, de aprendizado, para chegar a isso. Por que eles dizem que para uns é uma expiação? É uma expiação, naturalmente, porque nós estamos voltando, assim, num processo franco de aprendizado. Então, onde nós deixamos a desejar em algumas áreas, onde nós temos que reconstruir, melhorar, reparar, a gente vai agora ter essa oportunidade de fazê-lo nessas encarnações. Aí por isso que a gente chama de expiação. Mas não é um mal, não é um castigo, mas sim uma oportunidade de aprendizado, né? Nós estamos realmente aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá como uma bênção de fazermos uma nova prova. Tá? E para aqueles que é uma missão, são exatamente aqueles que tiveram progresso, né? Já tiveram progresso nessas encarnações, que vêm nos ajudarem, assim, nesse progresso de aprendizado. Os missionários, né? Esses sim, já galgaram escalas, né, na evolução e vêm nos ajudarem, para que nós também possamos melhorar. Pois bem, seguindo aqui, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como é que ela acaba de depurar-se? Está dizendo que nós estamos destinados à perfeição, mas é que nós não vamos atingir numa existência. Como é que ela se depura depois? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Uma prova de nova existência, que nós falamos, a reencarnação. Pois bem, ela realiza essa existência pela sua transformação como espírito, essa prova. Ao depurar-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação para isso. Necessita de uma prova da vida corpórea para se depurar. Então, parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, ela se reencarna em um novo corpo. É assim que deve entender? É evidente. Então, vejam que a nossa individualidade jamais ela se perde. Tanto na questão do saber, conhecimento do espírito, jamais se perde. Tudo aquilo que nós aprendemos, ela continua. Nas outras encarnações, a gente vai trazer toda essa questão, né, de aprendizado, com lembrança e tudo, né, que são as bagagens adquiridas que o espírito traz. Só que ele vai habitar um outro corpo. Mas isso não quer dizer que a modelagem dele seja diferente, porque ele continua como espírito e ele possuía, em outras encarnações, um revestimento, que nós chamamos de perispírito. Então, esse perispírito que é a modelagem que ele volta a vivenciar aqui na Terra, talvez com mais aperfeiçoamento, tendo em vista as outras encarnações, mas continua sendo ele mesmo. Nelson, na outra existência,
poderia ter sido Manuel, ou José, ou Valdemar, hoje reencarna como Nelson. Mas o Nelson sempre, o espírito dele sempre será o mesmo. Sempre será o Nelson, né? Com melhora, né? Porque já teve outras oportunidades. Qual é a finalidade da reencarnação? Nós já vimos, né? Já falamos sobre isso. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? São limitadas? Elas são, olha aqui, ó. A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, ele vai reencarnar na Terra quantas vezes foram necessárias, até que ele liquide com a sua, possa liquidar com as suas imperfeições. Agora, quando tiver mais imperfeição, não há razão para que ele venha, porque ele só vem para o aprendizado enquanto ele for imperfeito. Aí ele não precisa mais disso. E aí então vai galgar mundos mais evoluídos, sem sombra de dúvida, mas continuar o trabalho de aprimoramento, sem sombra de dúvida, ou de trabalho junto a Deus e tudo. Agora, na terceira condição aqui, é sobre a vida futura. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Todos nós temos esse sentimento instintivo, sem sombra de dúvida, né? A intuição que nós guardamos. Nas reencarnações, existem até provas, né? Eu tenho até uma palestra montada aqui são provas das reencarnações. Uma hora eu vou trazer aqui para vocês verem, de pessoas que vieram para a Terra. E normalmente essas pessoas elas têm a lembrança num estado de criança, né? Até uns 7 anos mais ou menos, elas lembram da outra encarnação. Depois elas esquecem a lembrança. Elas atuam de tal forma, com lembranças incríveis, né, de prova, e depois sujeito a conferências. Daí quando se confere aquilo que eles relataram na Terra, vão ver que realmente havia uma verdade sobre isso. Tem um casal norte-americano que eles passaram a acreditar na reencarnação, tendo em vista um filho que eles tinham, que realmente ele começou a relatar fatos de uma vida anterior. Ele era um soldado e ele pilotava um avião por ocasião da sua morte. E numa guerra contra os japoneses, ele foi abatido. E aí ele citou o nome do avião, o nome dele, da última existência, tudo. E olha, com detalhe essa questão. E aí foram conferir, realmente, existiu o cidadão, né, que era o piloto do avião, que era o soldado, que tinha sido abatido, o nome do avião, toda aquela questão que o menino relatou, realmente foi confirmada nisso daí. Então, de onde vem o sentimento instintivo? Já o dissemos, antes da encarnação, os espíritos conhecem todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e o que viu no estado espiritual. Uma vaga lembrança. Que ele pode, às vezes, relatar nesse estado que nós já falamos, de infância. A alma após a morte, na questão 140, a alma após a morte, 149, o que se transforma a alma no instante da morte? Na morte, volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então veja que o indivíduo não morreu absolutamente. Ele não está lá, né, para a gente comemorar ali. Ele não está ali. Ele volta a ser espírito, ele volta ao mundo espiritual, na sua questão de imortalidade. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo.
A perturbação vai depender da sua elevação e o desapego da matéria. O que está depurado se reconhece quase imediatamente. E o que tem apego à matéria conserva muito mais tempo a impressão dela. Então, é assim, quando o indivíduo fez uma boa programação aqui na Terra, de crescimento e tudo, de entendimento, de conhecimento, e também através das boas ações que ele desenvolveu, ele se depurou, ele melhorou, então ele se reconhece, ele continua, né? Porque ele já não está apegado à condição física, ao processo material. Diferente de quando o indivíduo fica preso a essa questão material, aí ele fica realmente, conserva ainda essa questão de apego à matéria, então ele fica por aqui mesmo, né? Na questão 150, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então, ele continua, porque senão ele teria perdido todas as encarnações, todos os aprendizados que ele teve, né, todo o conhecimento que ele adquiriu, todos os bons atos que ele realizou, tudo se perderia. Então ele perderia isso. Então ele não perde essa individualidade, né? Como é que a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? O corpo era uma vestimenta, mas ele não possui o espírito, que é onde ele deposita todo esse conhecimento. E além disso, para você conhecê-lo, realmente basta você ver o revestimento dele. Nós falamos que ele não perde, né? Ele não perde o revestimento, a moldagem. Então, se tivesse que apresentar aqui para nós outros um espírito, mesmo de um parente, né, um ser, né, parentesco nosso, tivesse que se apresentar aqui num processo de materialização, a gente ia ver o quê? Ia ver aquele indivíduo mesmo, da maneira que ele era, né, na sua moldagem perispiritual. Você não ia ver o espírito dele, ia ver a moldagem dele, né, espiritual. Como há muito relato, eu vi a vovó, né, nas mensagens, né, eu vi a vovó lá no fundo, no quintal. Por que ele falava que era a vovó? Porque ela se apresentava como ela era mesmo, daquela forma, né? Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Como é que nós sabemos que ela continua com a sua individualidade? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz que vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, que jeito que você sabe? Através das comunicações, às vezes até na presença, aí você sente a presença do indivíduo, né? E nas comunicações você vê isso. O indivíduo trazer as particularidades que só a família conhecia. Por isso que muitas mães que vão procurar, por exemplo, essas mensagens através do Chico, procuravam através do Chico, outros médiums mais, elas se transformavam em verdadeiras cristãs, passavam a acreditar na imortalidade da alma, porque elas recebiam particularidades que só a mãe conhecia do filho. Mas quem falou isso para ele, né? Certa feita, o indivíduo, numa mensagem, dizia assim: mamãe, eu conheci Jesus. Primeiro ele fez toda essa informação acerca de quem era ele, de que sua mãe conhecia. Aí ele falou assim: mamãe, ele estava bem agora porque ele havia conhecido Jesus. Muitas pessoas que não são espíritas, ela acha que conhecer Jesus o rapazinho estava ao lado de Jesus, conheceu Jesus lá no céu, né? Mas não era isso, ele estava falando, eu conheci Jesus. O que ele estava se referindo era assim, que no mundo espiritual, ele em companhia com outros amigos e tudo, que já estavam ali nesse mundo espiritual, eles desenvolveram, assim, assuntos relativos ao Evangelho e tudo, eles estudavam.
ele havia conhecido Cristo dentro desse princípio, porque antes ele não havia conhecido. É conhecido o Cristo dentro dessa questão, né, a mensagem de Jesus. Por isso que ele fazia esse relato, que havia conhecido Jesus. E outras coisas mais que ele relatou, né? Penas e gozos da alma. Na 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Qual o sentimento que nos domina quando a gente estiver no mundo espiritual? A dúvida para os céticos endurecidos, aquele que não tem crença, que não acredita, né? O medo para os culpados, aquele que cometeu imprudência contra a vida, que fez coisas erradas. E a esperança para os homens de bem, para as pessoas de bem. Cometeu coisas boas, né? Dignas de aprovação por Deus, então esse terá esperança, sem sombra de dúvida. Enquanto que os culpados, né, eles terão medo, porque cometeram imprudência. E aqueles que não acreditavam, eles continuam sendo endurecidos, né, não acreditando absolutamente em nada. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Não. Não pode ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso diz. Essas penas, esses gozos, nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos que os da terra. Isso quer dizer assim, ó, que não é mais, você não tem mais aquela questão, porque, que era da matéria, né? A dor e tudo, não tem mais. Ela pode ser guarda a impressão dela, mas já não tem mais. E o que se passa assim, então o espírito ele tem uma amplitude, né, de ver as coisas, os novos horizontes são outros, né, porque ele tem a liberdade, enquanto que o corpo impedia dele ter essa liberdade de uma forma geral. Seguindo, os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Nós falamos que não, né? Eles não os conhecem, porque ele os conhece, porque os sofreram, mas não experimenta como vós, porque são espíritos. Então, não tem a carne, não tem o corpo físico, não vai experimentar a dor como nós experimentamos quando temos o corpo físico. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como o véu que obscurecia. É o que nós já falamos. Então, tudo vai haver uma amplitude de visão para ele, né? Porque já não tem o corpo físico mais. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. A angústia por não ter feito coisas erradas, aquela coisa toda, por não ter participado efetivamente de coisas que poderiam ter promovido para uma condição melhor, né? Duração do sofrimento. Estou quase terminando, viu? Até umas 20 para as 11, 10 para as 11. Brincadeira. Duração do sofrimento. É 1004. O que determina a duração do sofrimento do culpado? O tempo necessário ao seu melhoramento. Nós já vimos isso, né? O tempo necessário ao seu melhoramento, né? Então, o espírito do mundo espiritual, ele também progride, como ele progride aqui na Terra e tudo, mas quando ele por exemplo, ele toma conhecimento daquilo que ele fez de errado, ele busca arrependimento. E sabe que o crescimento dele está em cima disso, do arrependimento e de buscar a sua melhora espiritual. E aí, então, a duração do sofrimento dele passa a diminuir. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Basta a gente conhecer o Espiritismo para a gente diminuir esse sofrimento no mundo espiritual? É uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem
e a pureza de consciência são os que exercem maior influência. Então vejam só, nós podemos conhecer o Espiritismo, que realmente vai nos dar o conhecimento, né, de ter esperança e tudo, né? Não seremos os céticos, como nós vimos ali. Mas o que mais vai nos representar no mundo espiritual vai ser a prática, o exercício que nós fizemos através do bem, das práticas das boas ações. Serão isso que vai nos representar. Tem uma... Aqui não vai dar para a gente ver, mas a questão é o seguinte, ó. Aqui, para nós encerrarmos, está dizendo o seguinte, que todos nós que estamos na Terra, de uma forma geral, que somos filhos de Deus, somos acompanhados por Deus, somos seus filhos. E por mais que soframos aqui na Terra, por mais dificuldade que tenhamos, devemos considerar que essas dificuldades são bênçãos, como nós já falamos, são bênçãos de Deus a nos promoverem para uma situação melhor, tá? Mesmo passando por essas dificuldades. Mas Deus nunca está alheio, está sempre presente em nós. Então basta nós nos conduzirmos dentro dos princípios da Boa Nova, dentro dos princípios das boas ações, e considerar que todas as vezes que a gente consulta essas ações que nós fizemos, se nós podemos colocá-las à aprovação de Deus, aí sim nós estaremos nos conduzindo num processo de crescimento e tudo, sabendo que todos nós estamos sendo observados por Ele, e Ele nos dará realmente a proteção dentro daquilo que nós promovermos e no sentido de crescimento espiritual, dentro do sentido de fazer o bem para as outras pessoas. Então o recado é para que nós sejamos bons, caridosos, amorosos, para que tenhamos um bom relacionamento com as pessoas aqui na Terra. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um bom domingo. Muito obrigado mesmo. Quem, porventura, estiver assistiu esse vídeo, para eles e para os que estão presentes, que estão bastante pessoas aqui hoje com máscara, e todos, naturalmente, se utilizaram do gel, álcool gel que tem ali na entrada, e iremos tomar todos passe agora. E quem estiver assistindo a este vídeo, que saibam que nós temos aqui do domingo de manhã uma pessoa que está cuidando das nossas crianças. Então tragam seus filhos e venham. Eles devem vir de máscara, mas sentar-se-ão naturalmente a uma determinada distância um do outro, e numa sala aqui que temos, que lá tem uma pessoa cuidando das nossas crianças. Então aproveitem, tragam as crianças para que elas prossigam nos seus ensinamentos evangélicos e que nós tenhamos em chance também de recebermos o passe coletivo que será transmitido agora, sempre após o término da palestra. Muito obrigado a todos.